Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Margiruas Podcast no ar, diretor. Segunda temporada. Que loucura isso, né? Segunda temporada já, hein? Segunda temporada. Como pode? É que foi ontem, né? Chegamos lá. Chegamos lá. E aí tem uma candidata hoje? Temos uma convidada super especial conosco hoje. Pô, que legal. Vamos falar sobre inteligência emocional. Gestão das emoções. Pô, você imagina que 5 gols, o cara fica emocionado, não fica não? 5 gols, fica emocionado. Botafogo 5-0. O senhor ficou muito emocionado? Fiquei, rapaz. E quando perde, como é que gerencia as emoções? Aí eu nem olho pro lance. Deixa de ser uma estratégia. Não deixa de ser. Gente, estamos começando a segunda temporada do Margiruas Podcast. Nós estamos aqui realmente um tempo muito precioso de compartilhar com vocês pessoas, personalidades da nossa cidade, da nossa região, enfim, que têm contribuído para a educação, para o esporte, para a política do nosso país. E hoje nós temos, como o diretor falou, uma pessoa muito especial conosco, que é a Priscila. Ela é consultora pedagógica da Escola da Inteligência, um projeto capitaneado pelo Dr. Augusto Cury. Quer dizer, dispensa apresentações que é o Dr. Augusto Cury, né? E hoje nós temos esse bate-papo com a Priscila justamente sobre inteligência emocional, sobre escola da inteligência. Eu tenho certeza que vai ser realmente um tempo de muito ganho aqui para a gente possa aprender um pouco sobre como implementar isso na escola, como colocar isso na vida dos nossos alunos, nossos pais responsáveis e nas nossas vidas também, né, diretor? Não, esse é um fundamento, né, expressivo que a gente aqui deseja, né? Compartilhar com todos vocês e especialmente com a Priscila, dando esse parecer, né, mais científico do caso, né? Sim, com certeza. Então, Priscila, vamos em frente. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque não tem tempo na internet, né, Priscila? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Priscila, como está sendo para você estar conosco aqui, bater esse bate-papo agora? Para você saber, a gente acabou de conhecer a Priscila, tem 5 minutos aqui fora do estúdio, então estamos recebendo a Priscila e conhecendo também. Como está para você, Priscila, essa chance de nós estarmos aqui batendo esse papo hoje? Para mim sempre é uma alegria. Costumo dizer que eu me sinto muito privilegiada em poder ser esse canal de educação socioemocional, esse canal de consciência, acima de tudo, para que a gente possa gerar transformações reais na nossa sociedade a partir das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, para mim, é um privilégio, uma honra gigante. Que ótimo, né? E como nós começamos a bater um papo sobre inteligência emocional, diretor? Por onde você quer começar? Fala para mim. Não quero chorar, quero rir. Então tá bom. Eu posso dar uma sugestão? Sim, claro, Priscila. Que é perguntar para vocês como é que vocês estão se sentindo hoje. E se vocês pararam para observar quais são os sentimentos, as emoções que estão permeando o coração de vocês. Começa por mim, diretor? Bom, eu estou me sentindo muito bem, Priscila, muito feliz, muito motivado. Nós estamos num tempo assim, muito importante do nosso colégio, né, de alavancagem agora de final do ano, já pensando em 2025. Realmente o projeto da Escola da Inteligência tem sido algo que tem mexido conosco no dia a dia, né, uma perspectiva muito positiva de fazermos tudo isso acontecer. Estamos recomeçando hoje, né, o podcast, a segunda temporada. Então isso já é muita alegria, estou muito feliz de estarmos aqui começando a semana. Eu, de certa forma, eu penso que quando o Roberto Carlos fez aquela música dele, As Emoções, Quantas né? emoções. Partimos dessa ideia então, né? Quantas emoções, né? O nosso dia nos propicia e nos delega esse poder para que a gente possa transmitir isso para as outras pessoas. Isso. Nós tendo autoestima suficiente para que a nossa personalidade ela seja algo concreto e real, eu me sinto muito à vontade todos os dias, né? Então, Priscila, fica muito à vontade, tá? Muito às vezes a gente faz algumas perguntas extraterrestres aqui,
Não é? Se eu souber responder, se eu fizer uma conexão aqui com eles... É por isso que eu digo, não fica, pode ficar à vontade, tá? Tá jóia. Porque, de certa forma, esse conceito de emoções, o emocional, a escola inteligente, a escola emocional, o socioemocional, isso já vem de alguns anos que vocês trabalham com isso, né? Sim, sim. O programa tem aí mais de uma década. Né, nessa estrutura, a partir dessa metodologia que é a TIM, Teoria da Inteligência Multifocal, que é o campo de estudo do Dr. Augusto Cury aí de uma vida, né? E aí ele traz essa forma de ensinar competências e habilidades socioemocionais a partir de uma metodologia, né? A partir de um pedagógico, que vai fazer a integração de várias áreas, né? Então, ao contrário de separar, então, ou se estuda pedagogia, ou psicologia, ou neurociência, ou fisiologia, biologia, interfere nas nossas emoções, se eu dormir bem, se eu estou com fome, interfere ou não interfere? Então, ele integra tudo isso e apresenta uma metodologia que seja possível ensinar uma criança a partir do lúdico, a partir de um livro que vai trazendo essas competências, que vai trazendo essas habilidades de forma espiralada. Então, desde os 3 aninhos até a 3ª série do ensino médio, para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes possam crescer com essas habilidades e essas competências internalizadas. Então, eu costumo dizer que nós aprendemos, não estamos aprendendo? Com certeza, todos os dias. Somos eternos aprendizes, vocês professores, eu brinco, em dupla jornada, né? Mas é essa troca. Então, lá atrás, como nós não tínhamos essa possibilidade de aprender sobre isso, a gente veio para a vida e aprendeu, porque aprende a desenvolver as competências. As crianças que têm acesso a uma educação socioemocional, como as de vocês, os estudantes, eu costumo dizer que estão privilegiados. São privilegiados porque eles vão vir com isso da base. Eu costumo dizer que é como fazendo uma analogia, com uma maletinha de ferramentas. Sim. Então, eu não tive educação socioemocional lá atrás, muito ao contrário, né? Sou da década de 80, então também vim de um outro viés que, ao invés de desenvolver, talvez era necessário reprimir, né, as emoções, os sentimentos. E hoje, essas crianças têm a possibilidade de vir com essa maletinha. A minha veio vazia. E aí, durante a vida, as fases da vida, independente da idade, vai se desenvolvendo, vai se aprendendo, né? Só que com aquela história, pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Então, quando a gente estrutura uma metodologia como a do Dr. Augusto Cury e entrega isso para que o colégio que acredita realmente nessa transformação a partir de uma educação socioemocional, essas crianças vão vir para as fases da vida com as maletinhas delas cheias. Então, vai saber para que serve o martelo, para que serve a chave de fenda, para que serve o serrote. É claro que não isenta a necessidade de abrir a maleta, pegar e utilizar. Sim, claro. Né? Mas o que acontece, né, nessa analogia é que essas crianças vão vir com essa maleta cheia. De repente, nós estamos num mundo que se fala na televisão da prosperidade. Só se fala em prosperidade da religião, porque a religião vai uma prosperidade total. Se você ingressar naquela religião, você vai ficar assim, trilionário, bilionário e tal. Contudo, né, nós endereçamos para um processo diferente, que é o colégio. Uhum. O colégio, no meu entendimento, ele fala a verdade, nada mais que a verdade. Uhum. Lá do outro lado, se fala todas as linguagens, todos os interesses, né, de cada um, de uma sociedade, enfim. E hoje nós nos encontramos numa situação bastante diferenciada, num processo de vida onde o não do meu tempo, que o meu tempo é agora, o não do meu tempo é agora. Esse não, quando você fala para um conjunto ou fala para alguém, esse alguém começa a chorar. Fulano, não pode fazer isso, hein, fulano? Você vai cair, você vai quebrar o dente, quebrar a perna e tal. Começa a chorar. Uhum.
Então eu vejo o seguinte, que essa ideia de vocês, e essa ideia não está muito longe da nossa, é por isso que a gente está agrupando a ideia de vocês com a nossa, é que se não tiver autoconhecimento, autossugestão e autoestima, a pessoa vai chorar sempre. Então eu queria que você mostrasse para nós aqui em 2 minutinhos como é que isso funciona na cabeça de vocês. Você viu que eu fiz um enredo mais ou menos atingindo as camadas da sociedade, né? Esse é o objetivo. Vivemos em camadas, isso é fato, né? Então, dentro do lugar, nesse momento do tempo que a gente está inserido, pegando lá o começo da tua fala, então, um dos grandes objetivos, criar, sim, seres pensantes, com pensamento crítico, que tenha essa capacidade de questionar e fazer uma auto-observação, né? Tanto do interno quanto do externo, para poder tomar decisões mais conscientes e assertivas. Né? Dizer não. Não há como comparar o nosso tempo com os tempos de hoje. Né? Às vezes eu fico saudosa, falo, lá no meu tempo. Né? Foi um tempo importantíssimo, porque são as nossas histórias, mas é um tempo que hoje é muito diferente. Então, não há comparação. Nós temos uma avalanche de informações que são despejadas todos os dias em todos nós. Sim. Né? E as crianças, elas não estão isentas disso. E as gerações que já estão nascendo 100% na era digital. Então, isso não tem como retroceder. Agora, o que eu costumo dizer em relação às frustrações, vamos dizer assim, né? A esse não que é dito e que muitas vezes há necessidade de ser sustentado por essa autoridade, seja família, seja escola, né, mas explicado. Porque antes, para nós, não era não. Por que não? Porque não. Né? Hoje as crianças elas têm essa necessidade de entender o porquê não. Por que não? Né? E a partir do momento que eu alinho esse diálogo, e aí sustentar. Porque eu costumo dizer, tem até uma palestra que eu faço que são as diversas formas de ouvir e dizer não. Né? Então, dizer não é um ato de amor para com o seu filho, com a filha, né? Dentro da escola, é um ato de amor. Porque lá fora, a gente sabe que a vida vai dizer muitos nãos. Né? Os desafios, as frustrações são inerentes ao ser humano. Então, lá fora vai acontecer. Então, que eu possa já direcionar o meu filho, a minha filha, neste lugar onde é um porto seguro, onde eu vou dizer não, porque quem sabe o que é melhor para uma criança, para um jovem, são os pais. É a escola, é a autoridade. Então, é fazer este caminho, que muitas vezes é um caminho que exige um esforço maior, que exige uma sustentação. Eu costumo dizer que dizer não, às vezes, é fácil. Sustentar o não é que é desafio. Porque a criança, vocês querem saber? Elas gostam de limite. Por isso que elas tentam passar. Qual é o limite? Então, até onde eu posso ir? E se eu vou cedendo, ela vai empurrando um pouquinho mais, empurrando um pouquinho mais. E daqui a pouco está hipersensível, onde não consegue lidar com as frustrações do dia a dia, inerentes às fases em que está se vivendo. Pelo que nós temos visto da Escola de Inteligência, Priscila, esse é um trabalho feito de forma coletiva, né? Professores, né, educadores de maneira geral, familiares juntos com os próprios alunos, né? É um pouco de tudo ao mesmo tempo nessa convergência do que você falou, né? Porque a escola tem uma linguagem, a família precisa ter essa mesma linguagem de atuação com a criança, para que a criança, o adolescente, enfim, o aluno, possa entender, né, a necessidade desse não, se for o caso, a necessidade do desenvolvimento desse pensamento crítico, como você falou, do porquê não, a criança também se desenvolve nesse sentido, e como que a Escola da Inteligência oferece ferramentas e recursos, tanto para os professores, quanto para as famílias, né, para os familiares, enfim, né, para que a gente possa avançar nesse suporte com eles. Legal. Fazendo só aqui, né, um parênteses, escola e família, não há separação também. Um é continuidade do outro. Então, quanto mais a família entende desta parceria
que acontece, dessa sincronia, dessa harmonia que acontece entre escola e família, e que para que essa criança se desenvolva, né, a partir de princípios, valores, limites, amor, acolhimento, né, quanto mais houver a união de escola e família, mais resultados a gente vai ter lá na frente. Sim. Então, trazer essa consciência. E aí a escola da inteligência olha muito para a equipe escolar e para famílias. Porque as crianças, outra analogia, eu faço bastante analogias. As crianças, imagina, ela vai ter o contato com a escola da inteligência lá a partir dos 3 anos. Claro que de forma lúdica, trazendo personagens, músicas, né, canções, histórias, poesias. Então, ela já vai começar a ter esse acesso a nomear as emoções, a identificar as emoções e a já começar a fazer esse reconhecimento para um posterior gerenciamento. Né? Então, a criança ela já vai fazer essa leitura. Até o Dr. Augusto Cury costuma dizer que somos analfabetos emocionais. Né? A gente, muitas vezes, não sabe nomear o que está sentindo. Estou até emendando um assunto no outro aqui. Não, vai lá, até vai lá. Porque, muitas vezes, eu costumo trazer essa consciência em presença. Como você está se sentindo? Porque a vida está exigindo da gente muito. Sim. E, às vezes, não dá tempo de parar para sentir. Só que não quer dizer que os sentimentos não estão acontecendo. Eles estão. Eu posso não estar vendo. E aí, dependendo de como esse sentimento está sendo armazenado dentro de mim, vai funcionar como uma panela de pressão e em algum momento ela vai estourar. Então, a importância de olhar para a nossa geração, que foi uma geração que não teve esse acesso, não existia essas ferramentas, essa possibilidade, e falar, olha, nós estamos juntos, para que a gente aprenda juntos sobre educação socioemocional. Sim. Porque nós estamos aprendendo. As crianças, enquanto um solo fértil, qualquer semente que for plantada ali vai germinar. Então, é esse olhar entre escola e família. Quais são as sementes que eu estou plantando? Porque eu quero plantar as melhores sementes. Porque se eu estou plantando, e eu estou regando, e eu estou cuidando, eu não tenho dúvida que lá na frente eu vou colher os frutos. Não é verdade? Com certeza. Né, eu venho de uma região agrícola, que eu sou do Paraná, moro agora em Santa Catarina, mas eu sou do Paraná. Então, lá é uma região muito agrícola, muito milho, muita soja, e é inevitável. Plantou, a sementinha vai criar raiz e vai romper a camada do solo e vai nascer. Então, assim são com as nossas crianças. Agora, nós que estamos nessa caminhada, aprendendo sobre... É importante ter essa parceria, onde a equipe escolar vai ser amparada a partir de desenvolvimento também com os professores, com a equipe escolar, não só os professores aplicadores. Isso é muito importante reforçar. Então, a gente faz um trabalho de desenvolvimento com a equipe escolar. Por quê? Porque a educação socioemocional é para todo mundo. Uma mesma linguagem, né? Uma mesma linguagem. E para as crianças que têm 1 hora aula lá por semana, 45 minutos, né, dependendo das grades por semana, não é só naqueles 45 minutos, 1 hora. É na aula de português, de matemática, enquanto está brincando no parquinho, é na hora do intervalo. Então, a educação socioemocional ela está acontecendo a todo momento. Então, quanto mais a equipe escolar está respirando, né, esse DNA, mais essa criança vai estar sendo direcionada de forma assertiva. Então, a importância de equipe escolar estar muito alinhado com o projeto. E aí inclusive é uma das minhas grandes bandeiras. Professor que está bem consigo mesmo vai ser o melhor professor, independente de qual matéria que ele esteja, né, ministrando. Isso é uma questão crucial, né, diretor? Essa ideia do professor, né, quer dizer, existe uma teoria, se der um ponto de apoio, eu vou mover o mundo, né? Agora, se me der um bom professor, com certeza a clareza na expectativa da explicação, a clareza naquilo que ele desenvolve e tal, vai entusiasmar muito mais o aluno. E o aluno, agora, ele precisa ser primeiro encantado pelo professor para depois ele poder estudar, né? Perfeito. E aí, como é que nós fazemos isso, né? Como é que isso funciona? Porque a teoria, me disseram esses dias que a prática veio primeiro do que a teoria, depois inverteram, depois começaram uma nova série de conceitos e não sei o quê. Mas eu penso o seguinte, se a teoria,
se a teoria ela valida o comportamento de cada um, é porque alguém já cientificamente verificou que isso é possível, né? Então, nós estamos acreditando nesse projeto do socioemocional, da escola inteligente, porque lá no colégio nós temos uma sala chamada Sala Inteligente. Veja que coincidência da história. Muito legal. Né? Nós temos a Sala Inteligente. O que é uma sala inteligente, né? Porque a gente começa a ter essa percepção, não é de agora, né? O colégio tem 31 anos de existência. Não é de agora essa percepção de como o mundo vai acontecer, né? Se lá em 1993, há 31 anos atrás, ou 32 anos atrás, a gente falava que a maior ferramenta para a humanidade seria a internet. Eu nem conhecia isso. Aliás, nem conheço nada de informática. Mas, na minha concepção, isso geraria um progresso automaticamente para todos. E é o que está acontecendo. Uhum. Agora, por outro lado, não se diz também que vai existir uma interferência na vida de cada um, essa tal da internet. Uhum. Porque se você quiser, você não precisa nem vir aqui. Né? Você fica em casa, não vai ver ninguém, mas você está a todo segundo com informações subliminares ou não. Né? Fake news ou não. E aí vem o emocional. Como é que se constitui o emocional? Muito, muito boa percepção. Nós fazemos um trabalho muito profundo com as famílias também, que são o que a gente chama de encontro com as famílias, que vem para ser desenvolvido dentro desse campo que o senhor trouxe, que é a questão teórico, reflexivo e vivencial. Então, dentro da metodologia do Dr. Augusto Cury, existe uma tríade, um tripé, né, que é campo teórico, reflexivo e vivencial. Então, todas e absolutamente todas as aulas vão passar por esses 3 pilares principais, que é basicamente eu recebo uma informação, eu reflito sobre essa informação, mas eu tenho uma maior possibilidade de tornar ela uma habilidade, de tornar ela uma ação se eu pratico. Porque sensorialmente eu vou estar experienciando aquela teoria. E eu costumo dizer que teoria boa é teoria que a gente traz para a mão, que a gente traz para a prática, que a gente pode filtrar muitas vezes e trazer para o dia a dia, porque senão é só uma teoria, é só um conhecimento, é só uma informação. Né? Então, é a integração dos campos de inteligência mesmo, desse campo de inteligência mental com o campo de inteligência emocional e o campo de inteligência corporal, físico. Quem faz é o corpo. Posso ter uma cabeça extremamente inteligente, sim, mas se eu não trouxer para fazer sentido e trazer para as mãos, isso fica só uma informação. Então, a gente olha muito dentro das aulas para esses 3 pilares. É necessário para que o aluno assimile e que, de fato, utilize todos os sentidos, porque nós estamos aprendendo e percebendo o mundo através dos nossos sentidos. Então, que todos esses sentidos sejam ativados quando está sendo feita uma aula, que é uma aula de algo novo, né? Que por mais que se fala aí de inteligência emocional há 25, 30 anos no Brasil, ainda é muito delicado falar sobre emoções, porque a gente culturalmente não foi educado a sentir, a reconhecer as emoções. E emoções são humanas. Não há como, todos nós em algum momento vamos passar pelas emoções humanas em maior ou menor grau. Né? E aí, pegando esse gancho da tecnologia e da informação, e aí o senhor tem muita visão, não é todo mundo que consegue ter essa visão a longo prazo e conseguir perceber como é que vai estar daqui, né, 20 anos, 30 anos, apesar que agora eu acho que está um pouquinho mais difícil, de repente, prever, porque as coisas estão mudando numa velocidade, sim, tão grande, né, que eu costumo dizer, vamos preparar as nossas crianças para um mundo que a gente talvez não saiba como que vai estar, mas que eles possam estar preparados para esse mundo cheio de novidades e muito mais acelerado, né? Priscila, se nós estivéssemos numa entrevista de emprego, porque nós vamos fazer uma entrevista de emprego para contratar um professor para poder lecionar sobre a Escola da Inteligência lá no Margiros. Quais as competências, qual o perfil desse professor?
desse profissional que vai trabalhar em sala de aula, que é um desafio, porque é tudo muito novo, uma linguagem muito nova. Por mais que os adolescentes estejam mais alinhados até essa linguagem do que a minha geração, como você falou ali, dos anos 80 estava no colégio, nem se ouvia falar sobre isso, né? Eu fui entender isso agora, depois de adulto, né? Tive que ir pela dor, como você fez a referência, né? Tive que ir pela dor, né? Então, eu tenho conversado com alguns alunos, inclusive, sobre isso, né? Que esse é um assunto, né? Me permita assim dizer, entre aspas, chato, mas é um chato necessário. É chato porque, naquele momento, muitas vezes não se quer ouvir sobre aquilo. Mas é melhor aprender sobre isso enquanto ainda é uma escolha do que a partir do momento que passa a ser uma necessidade. E quando a gente se torna adulto, se torna uma necessidade, muitas das vezes, né? Então, a gente vai ter que contratar um professor para lecionar sobre a Escola da Inteligência. E nós queremos ouvir de você. É bom estar gravando aqui o podcast, porque aí eu vou poder fazer certinho, né? Vou ver esse episódio antes de conversar com os professores que vão chegar por lá. E também vou usar teu vídeo, quem sabe, como balizamento para o professor contratado assistir quando for preciso conversar com ele para alinhamento pedagógico. Então, mas pela experiência, né? Eu estou aqui falando de uma forma, né, brincando e tudo, mas pela tua experiência de implementar isso em outras instituições, qual o perfil desse profissional que precisa estar em sala de aula? Legal, só fazer uma observação, que daí são dados mais estatísticos, a relação de hoje RHs, né, que apontam que 90% dos candidatos que se destacam hoje dentro das empresas são candidatos que têm competências socioemocionais mais desenvolvidas. Né? Então, esse é um dado importante para que a gente perceba que são as competências do século XXI mesmo. Né? E a importância. E sim, muitas vezes é desconfortável falar sobre o que está sentindo ou sobre as emoções, mas é necessário. E antes de responder a tua pergunta, se você me permite, eu vou só usar uma analogia, outra analogia, para que a gente consiga perceber qual é o próximo passo a ser dado. Né? Porque lá atrás nós tivemos uma educação onde focava muito no cognitivo, vamos pensar assim, no racional. Né? Então, esse grande pilar, com essa grande fundação de preparar o aluno, né, para o vestibular, para a profissão, para ser um especialista. Então, se focava muito neste pilar. Sim. Né? Só que para que uma construção seja erguida, ela precisa de um outro pilar. Porque senão pode ser que em algum momento ela vai cair, ou ela vai ruir, ou ela vai rachar. E esse outro pilar é a educação socioemocional. Que a gente compreenda que para que essa construção seja sólida, ela precisa de duas bases profundas, que é sim o desenvolvimento cognitivo, mas sim o autoconhecimento, a autoestima, o fortalecimento de mim mesma, a minha consciência das escolhas que eu estou fazendo, do quão responsável eu sou pelas minhas escolhas e o quanto as minhas escolhas interferem no meio. Então, imaginem uma sociedade mais para frente, daqui talvez uns 10, 15, 20 anos, onde esse outro pilar vai estar também muito profundo e muito sustentado. Que hoje a gente está começando a trabalhar com isso, mas é como uma mata fechada, a gente está abrindo uma picada dentro da educação socioemocional. Daqui mais 50 ou 500 anos, isso vai fazer parte. Sim. Né? Até porque quando começou lá atrás a falar de competências socioemocionais e a BNCC falou, sim, precisa ter na grade competência socioemocional. Beleza, mas como que se ensina isso? Como ensina a pessoa a ter autoconhecimento, gestão de pensamentos e emoções? Em sala de aula isso é um grande desafio, né? Por quê? Porque o professor não tem isso. Né? O professor não foi ensinado. Então, como que ele vai ensinar algo que ele não sabe para ele? Sim. Então, eu costumo dizer que esse profissional que vai adentrar a esse projeto, a primeira coisa é ele precisa acreditar. Então, ele precisa acreditar realmente que a educação socioemocional é esse grande agente de transformação. Sim. E que talvez ele não veja essa transformação completa, assim. Apesar que nunca vai ser completo, né? Uma constante construção e evolução. Mas que ele acredite que essas sementes que estão sendo plantadas são sementes que vão germinar. Né? Para que essas crianças vão crescer seres humanos mais conscientes e mais capazes de lidar com as próprias emoções, com as próprias
escolhas, com a própria consciência mesmo. Então, seja um ser humano melhor, que vai ter filhos que vão ser criados já dentro dessa consciência, que vão ter filhos que vão ser criados dentro de uma nova consciência, e assim lá na frente, realmente a gente possa ver um resultado mais concreto. Porque, diferente do português, da história, matemática e geografia, que você faz uma prova, você sabe o conceito, você sabe fazer a conta e você tem uma nota, o socioemocional, ele é no dia a dia. Então, a gente vai percebendo as transformações de forma muito sutil. Sim. Né? Então, o primeiro passo é esse professor estar neste lugar. Olha, realmente eu acredito. Porque se o professor falar assim, mas não sei, mas será? Será que isso funciona mesmo? Pode ser que a gente tenha aí um corte no fluxo. Sabe, como um cano que passa água e de repente vem e tampa esse cano e esse cano para de passar água. Né? Então, isso em primeiro lugar. É que ele esteja aberto a se autoconhecer. Sim. Porque é fato que, e eu faço trabalho com professores aplicadores, professoras aplicadoras, e elas falam, aquela aula mexeu na minha ferida. Né? Isso é um desafio também, né? Eu escutei uma mãe falando assim, Priscila, quando vai atividade de família, meu Deus, mas por que, mãe? Porque eu tenho que pensar. Porque eu tenho que pensar sobre a minha história. Porque eu tenho que pensar sobre como é aquilo para mim, como é aquela emoção para mim, como é aquela sensação para mim. Então, o principal é isso, é esse professor estar aberto, estar disposto a talvez mexer em gavetinhas. A se desenvolver, né? A se desenvolver, exatamente. Durante o processo, né? Durante o processo, que é uma grande oportunidade. Né? E eu já escutei relatos de professores também me falar, olha, a partir daquela aula eu tive uma mudança na minha família, na minha casa. Então, percebem como é do micro para o macro? Sim. A gente vai expandindo essa consciência. E é muito bonito, é muito lindo realmente ver as transformações que acontecem na equipe escolar, nos professores, nas famílias. Né? E as conexões que são criadas. Porque hoje realmente a gente está aqui, cabeça baixa. É por isso, né? É por isso que esse trabalho, né, está sendo desenvolvido, porque as pessoas não têm mais o tato, né? Um dos sentidos, né? Uhum. O tato que eu digo, ou visual com um colega, né? Ele está com o visual na tela, né? Uhum. Que são coisas diferentes, né? São coisas que estão bem distantes de uma realidade, né? Quando você está na frente de uma tela, você está distante de uma realidade sua, de repente uma realidade de quem está na tela. Agora, por outro lado, eu vejo também que esse comportamento gerado hoje em todas as escolas do Brasil e do mundo são geradores de influenciadores que não sabem o que é ensinar e muito menos, no meu entendimento, e muito menos gerador de proposta de personalidade. Eles tiram a personalidade das pessoas, colocando a deles, para que eles possam se mover. E aí é um conflito muito grande, tá? Uhum. Esse é o meu entendimento. É um conflito muito grande, porque quando a gente fala com as crianças lá de 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai subindo uma escada, e a gente tem percebido isso muito claramente na vontade deles, até no desejo deles, né? Porque quando a gente coloca o emocional, e eu vejo isso de repente um pouco mais claro do que muita gente, eu vejo isso muito mais claro. Por quê? O que significa, né, nosso ponto de partida isto? O que significa? Nós queremos compartilhar e ajudar as pessoas. Agora, as pessoas precisam entender que nós queremos isso delas. E a partir do momento que elas não entendam isso, vai ficar muito difícil você transformar isso, tá? Então fica muito difícil. E hoje, viu, Priscila? E hoje a gente tem uma distância muito grande entre a escola e a família. Uhum. As famílias, elas vão na escola? Vão na escola do que forma? Isso é um modo geral, tá? Não é só no Margiros, não. Isso é uma forma geral das escolas. O estilo de vida, na verdade, hoje tudo muito corrido, né, diretor? Eu estive a semana passada no Rio de Janeiro, nós estávamos lá num trabalho lá com escolas do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil.
tinha escola lá, sabe? A gente falava com os professores, mantenedores de escolas, com relação ao emocional das pessoas. Primeiro, o professor está emocionalmente abalado, perturbado, porque ele não sabe se vai ou se fica. Ele não sabe se chega no aluno ou se não chega. Ele não sabe se ele se dirige ao aluno de uma forma mais incisiva ou não. Ele não sabe. Por quê? Porque ele recebe uma carga emocional muito grande de fora. O que é esse de fora? Não mexa com meu filho que eu vou te processar. É um processo muito grande para a gente estar ocupando isso. É uma pressão psicológica. É uma pressão psicológica. E aí como é que você trata isso, né? Como é que a gente gerencia isso com os professores, pô? É um trabalho de coordenação, trabalho de direção, para que esse professor, de certa forma, quando chega na sala de aula, ele também é pressionado pelos alunos. Veja, ele é muito pressionado pelos alunos. Eu tive a felicidade da aula, e eu chegava na sala de aula, o aluno tinha que ficar de pé. Eu não queria nem saber, de pé. Chegou uma autoridade na sala. Quer dizer, esse comportamento hoje, se eu for buscar esse comportamento hoje, vai ser muito, muito difícil de eu praticar esse comportamento. Porque o pai que não teve esse senso de comportamento, disciplina, de atitude, de personalidade, ele vai contra o professor, ele vai contra o diretor. Eu tenho acompanhado isso lá no colégio, tá? Ele vai contra o professor, vai contra o diretor. Pô, como é que você faz isso com meu filho? Querido, nós queremos que teu filho seja forte de autoestima. E aqui a escola é o começo para que ele seja e se encontre com ele mesmo, para quando ele estiver lá fora, não receba o não como algo que não vai fazer bem para a vida dele. Muito pelo contrário, ele já está habituado a entender o tal do não. Não pode atravessar uma rua, ou não pode roubar, ou não, enfim, uma série de coisas. Então, o socioemocional de hoje, partimos dessa ideia, partimos dessa configuração espetacular que você está nos conduzindo aqui, para que a gente tenha esse entendimento de verdade, que depois o professor Rafael possa, né, com toda a sua experiência do doutor aí, ele possa levar para os professores e para os alunos isso tudo, né? É um trabalho de formiguinha. Complementando o não, né? Dizer não para uma criança, para um jovem, para um adolescente, para um estudante, é ensinar a ele dizer não também, para que ele também possa pôr limites. Né? Então, a importância do não, como sim, um direcionamento, independente da idade, lá de pequenininha, não põe a mão que vai queimar, vai levar choque, né? Até o não vai porque não é lugar para você, lá na adolescência, né? E formas de dizer isso. E também ensinando não, eu não quero isso. Faz sentido? Faz sentido, claro. Uma justificativa aí, total. Total, né? E aí, para os professores, é esse caminho também de fortalecê-los emocionalmente, em autoconhecimento, em autoestima, em autoacolhimento, em autoaceitação, em autoamor, para que esse professor também esteja blindado, para que não venha de fora e machuca. Então, é fortalecer esse professor. Vamos mudar numa realidade de forma como era, ou em 360 para frente? Como era, não, mas aqui para frente. Eu acredito que é a partir do direcionamento dessas crianças com uma maior consciência, para que o professor volte a ser visto como uma autoridade e como a profissão mais importante do mundo, porque não há nenhuma profissão que exista que não tenha passado por um professor. E nessa percepção da autoestima, né, o próprio professor também tem uma autopercepção de valor, né? Exato. Daquilo do que ele faz, daquilo que ele entrega, do processo dele de liderança diante de uma turma, né? Diante de 20, 30 alunos, diante de uma geração, né? Isso autoestima, Priscila, é um tema que nós temos falado constantemente no colégio, com os alunos e com os professores. E nós começamos mais especificamente de autoestima no segundo semestre. E quando nós, no mês passado, tivemos uma reunião com os professores que nós ali anunciamos a parceria com a Escola da Inteligência, foi assim,
uma felicidade plena dos professores, assim. Foi algo assim extraordinário que aconteceu na nossa reunião, porque todos ficaram super felizes, assim, todos com muita intenção de aprender um pouco mais sobre isso, todos conhecendo a obra literária do Dr. Augusto Cury, então entendendo o valor que tem, né, a presença de uma pessoa como ele dentro da nossa instituição. Então, nossos professores estão muito movidos, assim, comovidos em relação à Escola da Inteligência. Nós tivemos sábado passado uma outra reunião agora, e aí daí nós estamos mais próximos, avançando no nosso processo, né, de implantar a Escola da Inteligência no colégio. Então, cada passo que eles veem que nós estamos dando, recebemos o material lá de vocês, os livros, e distribuímos para eles os livros, ficaram super felizes, o folder, e eles querem saber quando que vai ter outdoor na cidade, e eles estão perguntando assim, a gente assim, os mínimos detalhes, quando que todo mundo vai saber, quando que vai ter uma reunião com os responsáveis, quando que eu posso acessar a plataforma. Então, assim, a gente tem percebido essa necessidade, assim, sabe, deles realmente entregarem algo diferente, porque o professor é um vocacionado, né? Nós temos aqui o diretor Sérgio, que mais de 50 anos de sala de aula. Então, sabe que é o trabalho missionário, né, diretor? Sala de aula é um trabalho missionário, né? Então, só que o professor, realmente, ao longo dos anos, né? Eu sou filho de professor, sou professor, minha esposa é professora, meu filho quer ser professor, eu sou de família de professor. Só que ao longo dos anos, realmente, a figura do professor foi muito desgastada, né? E aí, quando nós encontramos agora uma ferramenta como a Escola da Inteligência, que dá esse suporte também ao corpo docente, não somente o suporte profissional, mas o suporte de pessoalidade do professor, como você falou, desenvolvimento pessoal do professor. Exato. Percepção de valor. Dele entender o quanto é valoroso aquilo que ele entrega. Vai ter que ter paciência, né? Exato. Vai ter que esperar germinar. Exato. Vai ter que esperar germinar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E nós, no subconsciente, nós temos uma frase no colégio que ela é hiper compatível com o socioemocional. Suas escolhas definem o seu futuro. É isso. Então, não tem como fugir, né? As pessoas têm que entender isso, né? Autorresponsabilidade. Suas escolhas definem o seu futuro. Essa frase é socioemocional desde que ela nasceu, né? Por quê? Porque gera nas pessoas, e deve gerar nas pessoas, um comprometimento. É o que está faltando em muitas pessoas hoje no mundo, né? O comprometimento do fazer, do estar, do permanecer, de uma seriedade mental, de uma seriedade física, intelectual, espiritual, moral. Quer dizer, não se existe mais, no meu conceito, não se existe mais isso, né? Esse comprometimento. Né? Você estar comprometido é uma coisa, e estar comprometendo-se fazer é outra. Não é? Então, justifica-se tudo isso. O nosso tempo está... Está acabando, né? Já entrou na reta final. Priscila, na reta final, vamos falar de parte tecnológica, né? Da plataforma da Escola da Inteligência, né? Que tipo de recursos as famílias, os pais vão ter acesso para poder desenvolver isso em casa, desenvolver isso com os seus filhos, com as suas filhas? Que tipo de recurso a Escola da Inteligência promove? Eu sei que tem portal da família, enfim. Que tipo de recurso que a Escola da Inteligência oferece para as famílias? Perfeito. Vou falar dos três rapidamente, tá? Então, dentro dos três pilares, onde é a nossa energia direcionada para desenvolvimento dos alunos, desenvolvimento de equipe escolar e professor e desenvolvimento de famílias. Ambos, os três, né, vão ter material físico, que são os livros dos alunos, o livro do professor. A família recebe uma revista com todo um direcionamento teórico, enfim, é muito legal. E aí tem a parte que vai para o portal. Então, os alunos vão ter o seu portal a partir do 6º ano até 3º ano, a 3ª série do ensino médio, o PIG, projeto de vida, as eletivas. Abaixo do 4º ano vai ter acesso ao Kids, que são as historinhas, as canções, as poesias, as narrativas do que foi visto em sala de aula, né, dos personagens. E aí eu costumo dizer, a criança já está inserida no mundo tecnológico, por que não deixá-la acessar, então, algo que possa contribuir para o seu crescimento? Sim. Né? Então, tá aí o Kids para isso. O professor vai ter o Professor, que vai trazer toda a sonoplastia para as aulas, vai ter o material em PDF também para que ele possa projetar, para que ele possa criar nas aulas dele. Eu digo que a metodologia ela é comprovada, né, há mais aí de uma década, somos bicampeões no Top Educação, né, no prêmio Top Educação, então é comprovado, mas é o professor que vai dar o brilho lá na sala de aula. É o professor que sabe o que melhor vai funcionar e ele vai ter todo um aparato de recurso
para trazer mais brilho nas aulas dele. E para a família vai ter também o Ei Família, que daí vai ter ali também o Dr. Augusto Cury, tanto o Dr. Augusto Cury, a Camila e outros profissionais trazendo temas bem interessantes como amar ou mimar, qual é o limite. Então tem vários, como dizer não. Vai ter realmente ali vídeos curtos, não são vídeos longos, mas que eles possam consultar, né? Porque como os filhos não vêm com manual de instrução, os pais vão aprendendo a ser pais enquanto são pais, eles podem usar ali como realmente uma consulta. Vou ver se tem alguma coisa ali pelo que eu estou passando na minha casa, né? E aí tem o Mila Responde, que também é uma ferramenta onde vão ter profissionais de várias áreas, né? A psicologia, a pedagogia, e vão estar ali para responder as perguntas. Então, o pai manda a pergunta, vai ter o tempo ali de resposta. Qualquer pergunta vai estar sendo direcionado. Como que faz para acessar? Fazendo o cadastro. Tanto as crianças, quanto os professores, quanto as famílias. É um link, 2 minutos no máximo, consegue fazer o seu cadastro e ter acesso, então, a todo esse material disponível para eles. Material espetacular, hein, diretor? Podíamos ficar aqui um dia todo falando sobre isso. Né? Só sobre o Mila Responde, que você falou. O Mila Responde, gente, que nós estamos aqui, foi rápido, assim, né? A gente está finalizando, né? Não é uma inteligência artificial que vai responder a sua dúvida ou a sua demanda. São profissionais que vão atender a um chamado que você vai abrir, papai, mamãe, enfim, familiar, com uma dúvida. E lá tem profissionais que vão responder a sua dúvida, a sua demanda, enfim, aquilo que você quer. Não é diferente de você ir numa inteligência artificial e ela responder algo para você. Ali é um chamado realmente de atendimento, como nós estamos falando sobre psicólogos, enfim, pedagogos, profissionais da área que vão poder atender. É espetacular. Escola da Inteligência. Somos mais margiros, né, diretor? Somos Positivo Margiros e agora... Escola da Inteligência. Escola Inteligente. Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Realmente obrigada, uma honra, diretor. Né? Uma satisfação imensa, né? Muito, muito grande. Muito obrigado. Pena que o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Quando o assunto é pertinente àquilo que nós sonhamos, né? E fica muito mais leve, né? Nós temos certeza, Priscila, que nós estamos iniciando uma grande parceria. Leve aqui nossos abraços para o Dr. Augusto Cury, toda a equipe da Escola da Inteligência. Realmente é um grande projeto. Parabéns pelo projeto de vocês. E aqui no Margiros nós estamos agora nesse alinhamento para a aplicação de tudo isso. Exato. Contem comigo. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Margiros Podcast no ar, segunda temporada começando. Eu, diretor Sérgio, sempre uma pessoa especial aqui com vocês. Família Margiros, até breve, até a próxima. Colégio Margiros. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margiros. Suas escolhas definem o seu futuro.